para mais um episódio do podcast RPFC, o podcast que traz conhecimento, né? Traz aí bastante conteúdo para que você enriqueça ainda mais e consiga, por meio desse conhecimento, mudar as atitudes que você tem perante o seu filho, e aí ele conseguir se desempenhar mais no futebol e talvez, um futuro próximo aí, conseguir chegar a realizar o sonho dele, que também às vezes é seu, né? Então, vamos para mais um episódio, tenho certeza que será muito rico em informação de novo. Para variar, eu tô com dois craques aqui de novo, e dois craques de verdade mesmo, pifaram bola para mim, fiz muito gol, que os caras sabem realmente onde joga a bola para fazer gol. Então daqui a pouco eles vão falar sobre isso, mas antes, né, quero fazer aquele pedido para você, pega o link, compartilha o link, curte nosso vídeo, comenta, deixe sua marca aí, que sua marca é importante para nós também, para que a gente deixe mais forte aqui a nossa comunidade, o nosso projeto e consiga, com isso, evoluir, né? Alçar voos aí maiores, tá? E também agradecer a Lock Móveis, nosso amigo Claudinei, por nos emprestar essas poltronas aqui macias. Os dois convidados de hoje falaram, caramba, eu nunca sentei um negócio tão bom, então eu tenho certeza que está ajudando muita gente aqui. Agradecer também a Bela Citar, que está nos dando aqui nos bastidores, um comes e bebes para os convidados. O pessoal está chegando aqui, nem jantando depois, de tão bom que é. Então, Bela Citar, obrigado. E também agradecer a RB Filmes, que sem ele, sem o Rafa, né, intermediando aí esse projeto, não existiria. Então, depois de agradecer a todo mundo, obrigado mais uma vez. Vamos aos nossos convidados. Falei que eram dois craques, não falei? Os caras, por natureza, gostam de pifar. Eu, como gosto de fazer gol, eu só me aproveito, né? Então, quando eu jogo bola com eles, o meu bicho é deles. Eu vou lá e falo, tá aqui meu bicho, é só tocar pra mim e vamos ser felizes. Então, eu tô com o Torra. Torrinha, prazer, irmão, obrigado por ter vindo aqui. Sucesso, contar um pouco da sua história, né? Vamos falar um pouquinho de você e um pouquinho de você como pai. Vamos lá. Obrigado pelo convite, primeiramente. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E é sempre um prazer estar aqui participando desse programa. Muito bom. E desse lado aqui eu tenho o Lucas, é o pé de anjo. É isso? Já fui o pé de anjo. Já foi o pé de anjo? Agora... Mãe dá assistência, não dá? Ah, sempre, né? Isso não pode faltar, né, prof? O Lucas, que é nosso treinador aqui da categoria Sub-12 atualmente, e agrega bastante para o nosso projeto aqui, né, prof? É verdade. Primeiramente, agradecer o convite, tá? Um forte abraço a todos. Muito feliz mesmo por estar podendo participar desse projeto grande e inovador. A gente espera alcançar várias pessoas com um pouco de conhecimentos que a gente adquiriu durante os anos como atletas, né? E agora na outra área como treinadores e educadores. O Lucas está aqui como ex-atleta, como treinador e pai de atleta. Ô Torra, o Lucas acabou de falar aqui sobre viver esse momento como atleta. Então vocês dois, os dois que estão aqui hoje, venceram um processo, né, de formação e chegar a ser atleta. O seu processo, como foi? Difícil. Posso garantir que foi difícil até chegar no profissional. Antigamente, Daniel, era mais complicado. Você tinha que realmente mostrar que você tinha potencial para se profissionalizar. Não que hoje não seja, mas eu acho que hoje o processo se tornou um pouco mais fácil. Está mais fácil de se tornar. De se tornar. E mais difícil de se manter, né? Sempre. O Lucas Severino esteve aqui e a gente bateu esse papo sobre o segundo processo, né? Ele falou isso. Depois que você rompe o primeiro processo, que é a formação, vem o segundo processo, que aí o bicho pega. Exatamente. A hora que você se torna profissional, a cobrança muda. Já no sub-20, na verdade, o processo fica mais difícil, fica mais sério. E a hora que chega no profissional, fica sério realmente. Mas é o que eu falo sempre para os meus filhos. Faz o que gosta. Ganha-se bem, e se é isso que eles querem, tem que dar o máximo desde já para que eles possam chegar para o nosso profissional. Então, mas na sua época, esse ganhar bem talvez era um pouco diferente de hoje, né? A sua motivação era mais para fazer com amor. Na verdade, eu estou falando hoje, tá, Fã? Tá. Não sei o Lucas, mas falo por mim. A gente não ganhava tanto dinheiro assim. A gente fazia, igual você falou, realmente era mais amor do que a parte financeira envolvida. Quando você tinha lá seus 11, 12, 13 anos, você jogava bola onde?
Não, na rua. Na rua, não tinha escola, não tinha formação. Não tinha escolinha. Você foi para um clube quando? Na verdade, assim, ó, eu fui criado lá no Jardim Presidente Dutra, tinha a DPM, né? Então o pessoal jogava, quando estava de férias, jogava na DPM. E o pessoal começou a observar ali e resolveram montar uma escolinha, um time. E acabou tendo sucesso com o pessoal que era do bairro ali. E depois dali fui pro palestra, do palestra... Isso com quantos anos? Pro palestra eu fui com 15 anos. Ou seja, hoje em dia é tarde, né? É tarde. Hoje aí a gente vê o Hendrick com uma realidade com 16 anos já jogando no profissional e chegando até na seleção brasileira. Sim. E aí você vai palestra depois? Depois do palestra eu passei um curto período no comercial. Tive o convite do professor Nenê na época, pediu para que eu procurasse o Zizão no Botafogo. Eu fui, passei por uma avaliação com o José Mário Crispim, que era o treinador da época, e acabei passando e dando sequência até o profissional. E você profissionalizou no Botafogo? Me profissionalizei no Botafogo. E como você disse, foi mais difícil do que hoje em dia? Mais difícil porque assim... Não vale comparação, mas é de outra época. Eram muitos jogadores bons para a época. E pouco lugar para você jogar. Exatamente. Assim. Hoje a gente vê muito os meninos daqui de Ribeirão e da região pulando um processo, indo direto para os clubes da capital. Certo. Antigamente não. Parece que era obrigado a passar pelo Botafogo e do Botafogo ser direcionado para uma equipe maior. Foi o que aconteceu com você? Foi o que aconteceu comigo. Do Botafogo eu acabei despontando, chamei a atenção da Ponte Preta no ano de 98, fui para lá por empréstimo com o passe estipulado, acabei me machucando, a Ponte Preta ia fazer uma proposta, chegou a fazer, né, para o Henrique Salles, que era o gerente na época, mas aí acabei me machucando e o pessoal acabou não me comprando e eu voltei para o Botafogo. Então um processo difícil, uma época diferente, e daqui a pouco vamos linkar com o processo de hoje. Tem 2 filhos, né? Os 2 filhos estão na bola, né? Um de 15 e um de 11. Daqui a pouco vamos falar sobre eles. Tá, vamos falar. E você, Lucão? O Lucas, para quem não sabe, ele vai falar aqui, mas não sei se ele vai falar, eu vou adiantar. Foi campeão brasileiro pela Copa do Brasil, Copa né? do Brasil. Com o Paulista de Jundiaí. Isso, naquela 2005. final isso no Fluminense, né? 2005. Disputou Libertadores, né, professor? Exatamente. E como é que foi o seu processo? Como é que foi vencer esse processo? Tem muita igualdade com o do Torrinha? Era de rua, né? Assim, eu chamo de prof, tá? Porque a gente já tem essa liberdade, né? E a gente aprende muito a cada dia com o professor aqui, Daniel. Assim, prof, eu fui criado em bairro rural, né? Meus pais sempre moram em sítio, então eu cresci nesse meio. Igual o Torra falou, a gente é acostumado a jogar em rua, em mato, sítio, esses campinhos que a gente falava antigamente que é inclinado, sabe? Trave de pau, caiu a trave, a gente vai lá, amarra a trave, e isso é uma realidade. A gente fala assim, às vezes as pessoas podem duvidar, mas cortando a trave era os nossos chinelos. Exatamente. Acabou isso, né, cara? A gente que cresceu assim nesse meio rural, hoje é totalmente a realidade contrária, né? Eu tive a oportunidade de ir para um clube de campo, né? Igual aqui o Regatas, lá eles tinham uma equipe que chamava Esportiva de Jundiaí, né? Onde disputava os campeonatos da cidade. Você é de Jundiaí mesmo? Eu sou de Jundiaí, nascido lá. De Ribeirão mesmo, né? Ribeirão. Aí, através desse clube Esportiva, jogando os campeonatos da cidade, eu passei numa seletiva no Paulista de Jundiaí, 94 para 95, aonde aquela época lá era sempre infantil, juvenil, juniores, né? Eu acabei entrando lá, último ano de infantil para o juvenil, e dali começou o meu processo. Só pegando um gancho no que o Torrinha falou, eu acho que eu falo por mim e pelos atletas que viveram a minha época. Antigamente, os atletas eles queriam jogar no profissional do clube. Eu, como fui formado na categoria de base do Paulista, minha vontade era primeiramente jogar no profissional do clube. Você também quer jogar no profissional? Também, sempre. Hoje em dia, como o Torrinha foi muito feliz falar, o atleta ele pula essa etapa. Ele está na base aqui, mas ele já está pensando em ser transferido, uma Europa, um clube maior, não que seja errado, sabe? Eu acho que sonho, cada um tem que correr atrás do seu.
Mas antigamente a gente via muito isso, pô, eu quero ver a torcida do meu clube gritando meu nome. Então, eu, graças a Deus, fiz todas as etapas, infantil, juvenil, juniores. Estourou a minha idade de juniores com 18 anos, eu não fui aproveitado aquele ano no elenco profissional. Acabei sendo emprestado para o Sertãozinho. E eu costumo dizer que o Sertãozinho foi meu primeiro clube profissional mesmo, onde a gente subiu da Série B1 para a Série A3 e eu, graças a Deus, fui muito bem ali. E ali começou minha trajetória como atleta profissional, né? Que aí você volta para o Jundiaí quando? Aí eu tenho uma curta passagem no Comercial de Ribeirão também, depois do acesso no Sertãozinho, uma curta passagem. Em 2002 fui reemprestado para o Sertãozinho. Aí acabou a Série A3 aquele ano, o Paulista de Jundiaí viu o meu campeonato, os jogos que eu vinha fazendo, me puxou de novo, de 2002. Foi o primeiro jogo meu como profissional no Paulista, na Série B, contra o Criciúma, lá em Criciúma. Série B, como o Torrinha falou, grandes atletas, time forte, é uma competição extremamente gostosa de jogar e a minha estreia como profissional foi lá. A partir daí, 2002, 2003, 2004, no Paulista de Jundiaí, fomos vice-campeão paulista aquele ano do Campeonato Paulista, perdemos a final para o São Caetano. Que era uma potência na época, uma potência, né? Um time financeiramente muito forte, equipe que disputava Libertadores também. Aquele ano fiquei entre os 3 melhores laterais direito do campeonato. Então, esses 2004, 2005, 2006, assim, foram os anos, para mim, um auge muito grande. Onde em 2005 nós fomos campeões da Copa do Brasil, né? Com Wagner Mancini como nosso treinador. Eu tive a oportunidade de jogar as 12 partidas, né, da competição. Aí acabou a Copa do Brasil, fui emprestado para o Juventude de Caxias, né, onde tive a oportunidade de jogar um brasileiro de Série A. Então, assim, depois eu acabei voltando para o Paulista em 2006, disputando a Libertadores que você citou, né. Então, são experiências assim que fica marcado, fica um legado, onde a gente tenta passar isso, né, como experiência para os nossos atletas hoje, porque filho, né? E filho, é verdade, porque assim a gente tem até uma frase que a gente costuma usar assim: ninguém me contou, eu vivi isso, né? Então a gente passa essas experiências para que possa eles dentro dos nossos treinamentos, dentro dos jogos, poderem utilizar da melhor maneira possível. Muito bom. Ô Torres, você também jogou em grandes clubes, né? Joguei, comecei aqui no Botafogo, depois fui emprestado para Ponte Preta. Na sequência retornei para o Botafogo, aí acabei pegando o passe, né? Na época era a Lei Pelé. E aí o Botafogo esperou fechar tudo. Aí o Gali... O Botafogo estava bem nessa época, não estava? Estava bem. E aí o único clube que apareceu para que eu fosse foi o Flamengo de Guarulhos. Fui meio que naquela, mas fui muito feliz lá, porque montaram um time excelente. E assim, nós somos líderes do começo ao fim. Grandes jogadores, na época que tinham vindo do Atlético Paranaense, que eu lembro, tinha até um jogador chamado Robson, que jogou na Ponte Preta, tinha pego seleção brasileira. E sim, um grande time que, no término desse campeonato, por isso que eu sempre falo, é bom estar próximo da capital ou na capital. Apareceram 12 propostas para que eu escolhesse. Nós fomos campeões, então assim, muita gente observando e acabei optando em ir para o Ituano, na época, junto com o Gali, que era o meu treinador. Referência lá de São Paulo, Ituano, né? Hoje, atualmente, disputa a Série B do brasileiro. E na época, quem era o dono do Ituano era o Oliveira Júnior, que já tinha sido meu empresário quando eu estava no Botafogo. Apareceu algumas propostas, sim, de outros clubes, mas infelizmente, naquela época, com essa tal da Lei Pelé, se não fosse bom para o clube, o jogador acabava ficando preso, né? Mas aí fiz um campeonato lá no Ituano, acabou, voltei para o Flamengo, e aí comecei a rodar. Fui para o estado de Goiás, fui para o Amazonas, fui campeão mato-grossense. Você jogou até que idade? 34 anos. Aí você resolve parar por quê? Nossa, meu tendão de Aquiles já não aguentava mais. Já de tinha rompido 2 vezes, aí... Você rompeu 2 vezes o mesmo tendão? Mas não foi total, foi parcial. Mesmo assim. Mas foi um aviso que chegou a hora,
fui muito feliz e hoje eu sou corretor de imóveis e... Se não fosse o tendão, continuaria. Cara, eu acho que dá para jogar mais uns 3 anos Mentalmente tranquilamente. tava- Não, tava legal. tava bem. Tava legal. Mas a lesão é que me atrapalhou. Faz quanto tempo isso que você parou? Com 34 anos, 2010, 13 anos. 13 anos. Conhecendo um pouco o Lucas também, acho que foi por lesão, né, professor, que você parou, né? Eu quase não, 2016 eu estava no elenco do Sertãozinho que subiu da Série A3 para a Série A2 e eu tive a ruptura total do tendão dentro da partida, tendão de Aquiles do pé esquerdo. E assim, eu já vinha pensando em estar encerrando a carreira também, mas assim, como eu sempre fui um atleta que me cuidei, nunca tive vícios assim, um preparo físico bom, então eu ainda ia levar um pouquinho mais minha carreira, né? Aí tive essa lesão e bem na época eu falei, cara, agora acho que chegou a hora. Parei, fui convidado para ser auxiliar técnico do Sertãozinho, né? Fiquei durante 5 anos lá. E assim que eu parei em 2016, 2017 já fui atrás de fazer o curso da CBF, porque eu tenho a licença B da CBF, já fui atrás de fazer o curso do Sindicato dos Atletas, que é de análise de desempenho. Então, a gente tem me capacitar dentro de algumas áreas extras para que eu possa estar usando dentro do campo no meu trabalho. Então, mas você foi para esse mundo, e você, não quis ir? Ah, não, Fanta. Técnico, auxiliar? Não. Na verdade, assim, já tinha o Arthur e depois já estava planejando já o Bernardo, né? Aí optei por ficar mais próximo da família e... Esse mundo E um amigo na época, que também brincava de futebol, não chegou a ser profissional, me fez o convite para ser corretor de imóveis na imobiliária Fortes Guimarães e acabei aceitando o convite e, graças a Deus, estou nessa profissão até hoje. Entendi. Você falou dos seus filhos agora, o Arthur e o Bernardo. Diferença de 3 anos, 4 anos. 4 anos. Diferença também de momento de futebol. E os dois, eu já vi jogar, os dois têm capacidade de se tornar. Né? Puxou o pai, tem boa qualidade com a bola, a parte técnica do Torre é muito forte, né, Torre? Sua parte técnica é muito boa. Minha Né? parte técnica era boa, passe, né? O principal fundamento do futebol, posso falar que o meu passe era muito bom. Até tem uma brincadeira, cara. Um amigo meu, acho que eu tava com o Arthur na época, falou, pô, é igual seu pai? Aí ele, tímido, né, deu uma risadinha. O Arthur tímido. O Arthur. Aí falou, pô, seu pai passava meses sem errar um passe. Ô, louco. Não, foi uma brincadeira, Não, lógico, mas assim... moleque, mas aí ele entendeu, né, o recado que o rapaz quis passar na época. Mas você treinava muito isso? Cara, antigamente tinha muito fundamento, né? Então, é aí que eu ia entrar nos meninos. Eu tive a sorte de pegar um treinador, eu tive alguns, né? Mas na base, o cara que ensinou realmente como que era o futebol, chama-se José Mário Crispim. Foi meu treinador também. Foi seu treinador? Jundiaí. Cara, e assim, tem coisas que ele ensinou que eu carrego até hoje para a vida. Projetar o corpo, a bola vem da direita, já ajeitar com a esquerda, que projetando. Domínio orientado. Hoje mudou, né, a nomenclatura. Só, né? Mas assim, eu tive muita sorte de pegar o Zé Mário como treinador. Tem uma história do Torrinho que é engraçada, ele vai falar que é verdade. A gente joga num clube aqui de Ribeirão, Regatas, aí tava um jogo e tava machucado, e eu tava na arquibancada vendo, porque eu tava na arquibancada mesmo. Meu lugar é lá. E aí eu tava vendo o jogo e saiu uma falta, e ele tava machucado, ele sai do banco, lá no Regatas você pode entrar e sair do jogo, não tem substituição. Ele sai do banco, entra, põe a bola, machucado, põe a bola, coloca a bola no gol assim, gol, sai do jogo. Ou seja, ele só entrou para fazer o gol, porque a qualidade técnica da batida dele mesmo é impressionante, né? Essa parte técnica é forte. Aí a pergunta que eu fiz para você dos seus filhos, você cobra isso dos seus filhos hoje, essa parte técnica? Porque a gente sabe que hoje o futebol tá menos técnico, né? Tem até lugares que nem trabalham muito essa técnica em si. Você como pai, cobra isso? Cobro. Reconheço que às vezes eu cobro até demais. A parte técnica e principalmente quando está sem a bola. Porque tem que haver o querer, a entrega. O futebol moderno hoje exige isso. Não adianta ter o talento, ter a técnica, se não tiver a entrega. Então é uma das
das questões aí que eu cobro bastante dos dois. Essa parte técnica, por você ter esse conhecimento também. A parte técnica, às vezes, assim, eu não gosto que erra. Não gosto. A quem que gosta que erra? Eu não gosto, assim, eu falo para eles, tem que passar o jogo inteiro sem errar. Eu sei que, assim, eu penso com a cabeça que eu tenho hoje. Aí um filho tem 11 anos, outro tem 15, eu sei que é difícil. Mas enquanto antes eu implantar na cabeça deles que eles não podem errar, eu acho que vai ajudar eles lá na frente. Mas isso é uma coisa de pressão ou o errar faz... É bom não errar, mas o errar faz parte? Não, errar faz parte, demais. Só que principalmente no treinamento. A ideia é se concentrar para fazer isso menos possível. Eu assim, o que faz no treino leva-se para o jogo. Tá. Então assim, ele não pode treinar de um jeito e jogar de outro. Tá. Tem que haver entrega no treinamento, no dia a dia, para que no jogo fique automático e eles possam passar o jogo todo sem errar. Então, a gente fala bastante aqui de pai que orienta, né? De pai que às vezes até atrapalha o garoto. A gente sabe que você joga bola, viveu esse mundo e você orienta. A sua orientação, ela é diferente nesse sentido que você jogou? Ou você se preocupa mesmo com o que está acontecendo no todo? Não, me preocupo com o que está acontecendo no todo. Tá. Como eu disse anteriormente aqui, eu sei que eu preciso me policiar bastante. Às vezes eu passo um pouco da conta no sentido da cobrança. Eu sei que a tomada de decisão tem que ser deles durante a partida, só que assim, quando eu estou assistindo, eu lembro de cada lance deles, os que acertaram e os que erraram. Eu bato naquele que eles erraram, para que eles possam se corrigir durante o treinamento, durante a semana, e no próximo jogo possam fazer corretamente. Aí você faz baseado no que você viveu. Você já faz uma coisa mais diferente, como mudou o futebol. Eu faço em cima do que se exigem hoje. Entendi. E eu levo também um pouco do conhecimento que eu tenho para que eles possam que você viveu, cortar caminho, essa vivência, Daniel? Ela tem diferença, né? Eu posso dizer que a minha orientação é um pouco diferente, por dois motivos. Por eu ter vivido e por ter amor e carinho. Sim, não, lógico. Entendeu? Entendi. Às vezes eu cobro um pouco mais forte, porque eu acho que tem que ser assim, e tem hora que eu dou amor, dou carinho. E a aceitação deles? É alinhado com vocês, a expectativa? Cara, os dois aceitam, mas eu digo assim, são diferentes, cara. Sim. O Bernardo, quando eu cobro ele, que é o de 11 mais anos, ele vai pro fundo da minha casa lá e fica executando aquilo que ele deixou de fazer no jogo. O Arthur, quando eu cobro ele, e ele fica quieto, ele fica mudo, ali eu vi que ele... É jeito diferente de interpretar. Exatamente. Tá. E aí o Arthur muda quando? Dentro do jogo, dentro do próximo jogo, dentro do treinamento? Dentro do treinamento, com certeza, e no próximo jogo, quando eu tenho esse tipo de cobrança que eu faço, ele até prefere que eu vá assistir para ver realmente que ele... Ou seja, tem um alinhamento dessa troca importante para ele. Exato. Mas nada assim, com loucura, não. É uma conversa. Sadia, tem que ser sadio, né? É uma conversa. É um toque que eu dou, né? Nem digo uma cobrança, porque... assim, é imediato. Quando eu falo uma coisa para eles, Daniel, acontece logo em seguida. Então eles dizem assim, realmente o que o meu pai está me falando faz sentido. Entendi. Ou seja, está ajudando eles eles estão percebendo que está ajudando eles a evoluir mesmo, né? Nunca para querer prejudicá-los, sempre ajudar em todos os sentidos. E o Lucas? O Lucas tem um ponto um pouquinho diferente, né? Porque o Lucas, além de ser treinador, treina o filho ainda, né? Filho. A categoria do filho. É verdade. Essa orientação, de que forma que ela acontece? Assim, prof, eu graças a Deus, o Davi, quando o Davi começou a ter entendimento com o futebol, eu já comecei a dar uns, toca aqui, perna direita, perna esquerda, esses macetes que a gente como pai, que viveu, sabe que é necessário, né? Que você me falou que você sempre foi um cara também que praticou muita parte técnica, né? Sim, muito regrado. Só cortando o Zé Mário Crispim, eu também tive muita sorte de pegar muitos treinadores que na base trabalhavam muito fundamento. Cruzamento, eu sempre fui um cara que tive um muito bom cruzamento, sabe? Chegava na linha de fundo, eu conseguia jogar uma bola boa para o atacante atacar ela. Isso é tudo fruto de treinamento, né? Então, eu peguei grandes treinadores, às vezes para pegar uma sessão de treino só para fundamento.
aquecimento, só cabeceia. Então as coisas vão acontecendo gradativamente e acontecem no jogo. E com o Davi foi nessa parte, sabe? Só que eu, graças a Deus, eu consegui, acho que pelo tempo que eu já convivo com o Davi, fui treinador dele no futsal lá em Sertãozinho, agora aqui no Ribeirão, eu consigo separar o Davi atleta do Davi filho, mas quando eu vou embora, igual o Torra fala, eu sempre tive muito hábito de conversar com ele, né? De conversar, Davi, como é que foi seu jogo? Aí, na maioria das vezes, ele fala, fui bem, pai. Aí começa a lembrar os pontos, mas você acha que aquele lance que é o que falou agora. foi correto? Foi isso, foi aquilo? Então, só que assim, muitas vezes também já saí da casinha, igual o Torrinha falou, a gente... mas depois que a gente vai aprendendo algumas coisas, a gente vê que a criança, ela tem que passar pelo erro, né? Ela tem que passar por essa fase de errar para que ela mesma aprenda. Porque nós de fora, a gente consegue ver o lance se formando e a definição do lance. Agora eles lá dentro, eles não têm essa noção ainda Então, mas aí eu acho que o que o Torrinha falou é importante. Como você tem essa visão e consegue orientar depois, Sim. né? Por isso você bate no erro, né? Você errou, então vamos consertar agora. Essa orientação é importante. Eu acho, essa é uma das fórmulas que eu sempre falo para os pais, né? Quando algum pai me aborda para conversar, eu falo, cara, acho que o segredo é você conversar com o teu filho. Ver como ele está se sentindo durante os treinamentos. Não é sentar lá fora do campo, ou no treino, ou no jogo, vamos, gritando, xingando o juiz, pressionando o seu filho. É analisar o jogo do teu filho. Isso, exclusivamente do teu filho. Do teu filho, exatamente, porque o pai, ele é torcedor, tem um RP, mas o pai é torcedor, igual o exemplo do Davi Futebol Clube. Ele quer que o filho dele se destaque, ele quer que o filho dele faça gol, ele quer que o filho dele vá bem. Então, para você atingir esse ponto, eu acho que o papel fundamental do pai é o diálogo, é conversar, filho. Eu acho que naquele lance lá, você poderia ter feito isso, isso, isso. Aí o filho vai expor o lado de pai, mas eu vi assim, assim, assado. Então, mas se você não souber colocar também esse lado, o moleque expõe também, né? O moleque não conversa, né? Eu acho que muito pressionado, mas sim, conversa, com certeza. Mas é por isso que eu falo, se o pai tem o hábito de conversar, as coisas acontecem. Agora, se é aquele pai estourado, que sobe no alambrado, aí o filho já se retrai. Eu acho que o filho não vai ter essa abertura com o pai, né? Então, o meu lado com o Davi sempre foi muito assim, sabe? Muito aberto. Já tive meus entreveros com ele, de falar muitas coisas para ele. Mas o que mais me incomoda não é o erro, sabe? Eu acho que é a falta de interesse. Às vezes o atleta vem treinar, a criança vem treinar, chega, anda num treino, vem, não aproveita o treinamento. Então, a gente sabe da dificuldade que os pais fazem para trazer o filho. Então, isso eu tento colocar na cabeça, não só dele, como dos meus atletas, que para ele estar treinando, o pai teve que fazer um sacrifício. Sair mais cedo do trabalho, adiantei uma agenda minha. Então, eles têm que aproveitar o máximo. Fora a parte financeira, né? E fora a parte financeira, que isso daí diariamente a gente sabe que no final do mês a conta pesa, né? Então, Torro, mas aí eu sei que você é um cara que acompanha treino. O treino você também cobra como se fosse jogo? Por exemplo, você acompanha um treino, você viu algo diferente do treino, que dá para corrigir. Você também faz essa correção, essa orientação? Acabo cobrando também. Que é o que eu disse para você. Que é o que ele está falando mais ou menos, né? De entrega, né? Tem que ter um comprometimento no dia a dia, a entrega. Só pegando, eu acho que essa palavra que o Torrinha fala, eu cobro, é o diálogo que ele tem. Às vezes isso, exato. Não é jogador não, né, Tom? Você não cobra de jogador. Não, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Pode fazer o melhor. Esse diálogo aberto que ele tem com o filho dele, né? Eu gosto de pegar esses reels que falam, né? Aqueles videozinhos. Reels. Mas esse, infelizmente, eu não consegui repassar. Então, assim, falou assim, tem a pessoa falando. Teve jogador que trabalhou comigo 15 anos, estava em time grande, seleção brasileira, aos 20 ele estava trabalhando no shopping. Então, assim, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã.
Então a cobrança não é para ser, a cobrança Não, é a pro cobrança agora. é pro agora. É para fazer o que é o que o Lucas está fazendo, da entrega. Né? Exatamente. É para Aproveita o fazer o momento. que o treinador está pedindo durante o dia a dia, durante a semana. Disciplina de treino. Exatamente, tem que ter a entrega, fazer o correto, para que no jogo, volta a dizer, fique automático e a jogada saia naturalmente. Quando você estava no seu processo de formação, seu pai era presente dessa forma? Cara, meu pai sempre foi presente, sim, mas que eu me lembro, assim, quando eu estava na transição do juniores profissional, a minha mãe tinha um comércio, então meu pai ficava muito lá por conta de ajudar ela. Também, né? Quando eu comecei a jogar no profissional, meu pai começou a acompanhar, porque o pessoal começou a comentar com ele e falar, vou lá dar uma olhada para ver se é tudo isso aí mesmo. Mas foi legal esse processo aí. Até tem uma história, quando eu estreiei, na semana, bate de encontro com isso que a gente está falando, da entrega. O Zé Mário chegou em mim e falou assim, eu vou precisar que você desça para ajudar o pessoal no juniores, tem um jogo no meio da semana, se eu não me engano era contra o Quinjaú em casa. Então eu tinha duas opções, falar para ele, não tem interesse e ficar lá treinando. Ele falou assim, eu não vou te usar no final de semana, isso daí é numa terça-feira, o jogo era na quarta. Eu falei, não, vou jogar, preciso estar em atividade, preciso estar com ritmo de jogo. Entrega, momento, presente. Exatamente, aqui o que aconteceu, naquela época tinha os setoristas da imprensa que ficavam ali e acompanhavam muito os juniores. Eu fui muito bem no jogo, acabei sendo o melhor em campo. No domingo eu estava em campo, ou seja, pelo profissional. Na terça ia ser utilizado. Não ia ser utilizado. Então assim, ele acompanhou o jogo, ele viu, a imprensa começou a comentar. No domingo eu joguei, eu lembro, cara, desse jogo, eu fui o melhor jogador em campo. Contra quem? Você lembra? Cara, se eu não me engano, foi contra o Corinthians de Presidente Prudente, em casa. Ganhamos de 5-1. Sim, foi bem pra caramba. Quem nem ia ser relacionado? Acabei jogando, fui o melhor jogador em campo e depois disso eu tive uma sequência durante o campeonato. Porque se entregou para um processo, para um eu sempre momento. falo, poderia falar assim, por conta da vaidade, não vou descer, não, já estou no profissional, não vou descer para jogar no juniores, não. O que hoje encontra bastante. Eu tive a humildade, desci para jogar, me entreguei, dei o meu melhor e no domingo eu acabei sendo titular, ganhamos o jogo, goleando, jogamos demais. E como eu disse, agora acabei sendo o melhor jogador em campo. E nesse ano de 96, pelo menos aí uns 90% da nossa equipe, nós somos vice-campeões brasileiros da Série C. Era tudo da base. A base toda subiu. A base toda subiu. Na época só tinha o Ricardo Gomes, que era o goleiro, o Japinha, lateral direito. O César, foi esse time que era o volante. Foi esse time que subiu? E o Piquete. Para a Série A? Não, o time subiu para a Série B. Para a Série B. Aí em 96 para 97. Em 98 subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Você não estava nesse elenco? Eu tinha sido emprestado para a Ponte Preta. Foi nessa época que quando subiu, você foi emprestado? Quando subiu, eu fui emprestado. Estava jogando o Campeonato Brasileiro da Série A. O Prof, ele tem uma... A gente fala bastante sobre isso, né, de jogos, né? Quando acontece alguma coisa, fala, o garoto tá lá, tá aqui, por que não faz o que tem que fazer? Por que não consegue desempenhar? Você acha que esse não conseguir desempenhar tem alguma coisa atrelada do pai querer mais que o garoto às vezes? Muito mais, Prof. Muito mais. Eu acho que hoje em dia, a gente sabe que o futebol hoje é um meio de se mudar de vida muito rapidamente, né? Só que os pais, muito mais que os garotos, estão querendo queimar a largada, né? Queimar o processo, encurtar o processo, e as coisas não é assim. Por isso que muitas vezes a gente vê que a ansiedade do garoto em definir uma jogada, um lance, está muito mais em cima disso pela cobrança que ele recebe em casa após um jogo. A gente sabe de exemplos que não chegar na cara do gol, não toca a bola, chuta pro gol, faz o seu gol para você aparecer. Então a gente sabe que a influência, e geralmente o atleta, a criança, ele tende a ouvir um pouco mais os pais, né?
É a primeira autoridade. Né? Pela autoridade, exatamente. Ainda bem que aqui dentro do RP a gente consegue muitas vezes mudar isso, mas um atleta, meu pai falou para eu chutar, meu treinador pede para eu tocar a bola, e aí? Fica nesse meio termo, né? Eu acho que por isso, entre esse conflito, é onde a criança, o atleta não consegue desempenhar essa palavra aí. Torinho, mas você falou que seu pai foi pouco presente na formação, depois ele começa Não, depois ele começa. mais Não, meu pai presente. sempre acompanhou. Sim. De levar. Então, mas acompanhava igual você acompanha, de estar ali, de falar, ou não, porque nunca jogou bola? Não, meu pai nunca jogou bola. Fala que jogou, mas não tem uma foto. Só pra... Não, mas é igual eu, falo que faço gol, mas não tem nada, sabe por quê? Eu Só faço tem o gol, site. eu faço de novo, irmão. É igual viagem não bate foto, eu vou lá de novo. Igual gol. Tá certo. E seu pai, então ele não sabia nada, então não te orientava? Meu pai, cara, ele ia ver jogo meu no profissional, ia muito bem, ganhava-se como melhor jogador em campo, ele entrava dentro do carro e não falava um A. E essa cobrança vinha de onde? Sua mesmo? Você tinha autocobrança? Era minha, cara. Eu sempre tive a minha autocrítica, tive sorte de pegar bons treinadores, né? Como eu falei aqui, Zé Mário Crispim, Nenê, Arlindo Fazolin, José Gari Neto, dentre outros aí. Eu tô falando esses aí do Botafogo, né? Sim. Aí depois peguei do Carlos Martins e do Carlos Ferreira, que foram aí reis do acesso. E aí você tinha essa autocrítica e aí juntava com o que os caras também te cobravam. A cobrança sempre existiu, né? Os Isso próprios mudou companheiros. Isso mudou no futebol? Eu acho que mudou, cara. Tá menos ou mais? Mudou. Eu acho que mudou. E dentro Mas tá disso, menos ou mais? eu acho que dentro disso que o Toninho está falando, antigamente ele usou uma palavra setorista. Antigamente tinha muito mais setorista. Então a cobrança, a crítica nos atletas vinha muito dos setoristas que passavam a informação para o cara que está transmitindo o jogo, e o cara que está transmitindo o jogo passa para a torcida, entendeu? Então aí que vinha a crítica. Hoje em dia a gente sabe que são poucos os que acompanham os treinamentos, tanto de base como profissional, né? Hoje São nem poucos, pode, né? Nem pode, 10 minutinhos de acesso. aquecimento, libera, então o que mudou dentro do esporte, isso daí mudou muito, muito mesmo, porque não existe mais esse setorista, vou lá cobrir certa equipe, falar o que se passa, se o cara machucou durante o treinamento, se o cara esteve presente em todas as sessões, isso mudou e mudou muito no futebol. Então, e como que essa autocrítica que vocês faziam, vocês cobravam bastante, claro que o treinador estava junto de você, você consegue hoje mostrar para os seus filhos que esse é o caminho também? Deles também terem uma autocrítica, de se olharem, como é que é isso? Eles têm autocrítica. Em cima daquilo que a gente sempre dialoga, eu já percebi que eles têm autocrítica sim, apesar da idade, né? Mas a cobrança tem que vir da pessoa, cara. Não adianta eu cobrar se eles não quiserem. Foi o que eu interpretei pro Lucas. Tem pai que quer mais, você não vê isso hoje, tem pai que quer mais o garoto, não tem? Vejo muito. Eu vejo bastante que às vezes o sonho do pai é maior do que da criança. E assim, em cima do que o Lucas falou, eu vou usar como a nomenclatura como tomar decisão. Tá. Às vezes um companheiro está melhor posicionado, eu vejo o garoto querendo driblar para fazer o gol, achando que se ele fizer isso ele vai se destacar mais, pelo contrário. E você contou uma história diferente aqui, né? Que o Flamengo e o Guarulhos foi montado um time bom e Exato. dali vocês conseguiram, né? Exatamente. A gente, voltando um detalhe, o Flamengo de Guarulhos, na época, os jogadores que não jogavam no Palmeiras e no São Paulo, eles precisavam manter o ritmo de jogo. Então, chamava-se o Flamengo de Guarulhos como sparring e a gente não perdia. Entendi. Ia jogar lá com os atletas que estavam no São Paulo, no Palmeiras. Ou seja, qualidade. Não, de igual para igual. Às vezes empatava, às vezes ganhava, perder nunca. Isso aí eu posso afirmar. E se tiver alguém lá da época assistindo, se eu estiver mentindo, pode me desmentir aí através dos comentários. Mas era um time muito bom. E voltando em cima disso que eu estou falando, às vezes um passe simples faça com que o garoto se destaque muito mais Concordo com você. do que ele driblar 3, 4. E vou te falar, às vezes nem passando, às vezes só o menino, igual você falou no começo, só ele se movimentar, de criar espaço. Exatamente. Eu estava conversando com o observador outro dia aí no jogo que a gente foi, e o cara perguntou de um garoto. E eu falei sobre o garoto. Aí eu falei, pra mim a principal qualidade dele é a inteligência que ele tem em se movimentar para abrir espaço. Aí o cara falou, eu também percebi isso aí. E o futebol é muito mais sem bola do que com bola, né, Tô? Exatamente. É muito mais
Como chama o rapaz que veio fazer o cognitivo aqui? Foi o Vitor. O Vitor até falou. Ele vai vir aqui, naquele... o Vitor vai vir no podcast, vai ter um podcast com o Vitor, da Sensorial Move, falando sobre essa parte cognitiva. Foi bastante interessante a parte que ele falou que o futebol é muito mais pensado do que físico, né? Muita gente acha que o futebol é físico. O maior exemplo tá aí o Felipe Luiz, né? Que outro dia eu li... você repostou isso. Eu repostei. Ele não tinha a força do Roberto Carlos, não tinha a qualidade do Felipe, mas assim, nunca precisou disso porque era um cara muito inteligente. Cortava caminho. Bacana. Muito ali, né? Bacana a gente ver atleta assim que joga. Fazer ficar fácil pela parte cognitiva, tá muito forte. Exatamente, bacana. E hoje o que você faz para ajudar seus filhos, além dos treinamentos que eles fazem naturalmente? Cara, converso com eles, falo muito sobre essa parte que você tocou agora, de se movimentar no espaço vazio e jogar com menos toques possíveis. Se der para dar meio, dá meio. Se não der, segura a bola. Tem momento que tem que segurar a bola para que dê tempo do seu time saia de trás e consiga compactar. E é um volante e um meia, né? Cara, o pessoal tá colocando o Arthur de meia, mas assim, ele também é volante no meu modo de analisar a maneira que ele joga. Mas ele não é mais agudo? Cara, o Arthur ele é muito técnico. Aí veio mais pra você gosta, né? Essa parte técnica. Ele é muito técnico e assim, o treinador recentemente até tentou colocar ele lá de falso 9, mas assim, jogar de costa não é para qualquer um. Não é só para ele não. Tem muita gente que acha que sabe jogar de costas e não sabe, porque é muito difícil. Fala um que você acha bom de costas. Eu vou falar da antigamente, posso falar? Pode. Um que eu joguei contra e assim, jogava demais. Mas não vai valer o jogo nosso aqui não, né? Pra falar. Agora que eu... Vamos lá. Não, o Fanta... Daniel Fantini. Realmente surpreendeu. Sabe fazer gol. Não, o França. Vou levar ele pro Amador de Sertão. França. Que era de São Paulo. Que era de São Paulo. Nossa, jogava demais. Fazia com maestria esse falso 9 aí. Rodava, vinha buscar o pivô. Jogava livre o tempo inteiro. Por quê? Inteligente. Jogava no espaço vazio e estava sempre livre para fazer a jogada. Ele, professor? França não. Não tive a oportunidade de jogar contra ele. Jogou contra? Joguei contra. Difícil. Nossa Tá senhora. naquele jogo marcado, difícil. Muito difícil. Eu joguei uma vez contra o time de São Paulo, que era França, Denilson, Dodô, Aristizábal. Meu pai do céu. Então assim, melhor não tinha São posição Paulo. fixa. Você saiu como esse jogo aí? Pegando cavalo. Cara, não, fui bem, cara. Fui Saiu bem com a porque o labirintite lateral direito na atacado. época, o lateral direito na época era o Elias. E o Elias falou assim, ó, é até o meio de campo, passou do meio de campo. Então assim, me passou confiança. Entendi. E esse jogo foi 1-1. Até foi lá no Palma Travasso. A gente empatou, saímos na frente do gol do Piquete e depois eles empataram com o gol do Marques. Tinha um Marques ainda. Sei. Do meio pra frente ali, os caras não guardavam a posição. Então assim, era mais complicado Então, pra mas marcar. aí, conversando com o prof também, ele falou, o Neymar é difícil de marcar. Você jogou contra o Neymar, né? Joguei. Por quê? Porque ele se movimenta muito, né? Por causa disso aí. É um atleta. Joguei contra Neymar, Robinho. Eles são atletas que eles não dominam a bola de costas. Eles saem para dominar e pegar a bola e vir de que frente. o França fazia. Exatamente. Você jogar de costas tem que sair de frente, senão tá morto. Sempre desmarcado. Pode pegar os melhores momentos do França lá. Muito inteligente para jogar. E rápido, né? Porque Rápido, conseguia corria girar e- desengonçado, mas assim, jogava demais. Sou fã demais dele. Bom. Galera, estamos chegando ao fim, né? Mais um tempão aí de bate-papo. Se deixasse aqui, né, Tô? Vai até amanhã. Acho que ia embora. Contribuição, acho que muito diferenciada. Eu queria muito trazer os dois aqui, porque os dois venceram o primeiro processo e a gente falou bastante sobre isso no episódio do Lucas. Se não me engano, foi o segundo episódio. Quem quiser voltar para ver, pode ver. Que o Lucas até traz esse processo novo, né? Que foi o que você falou. O processo de formar é mais fácil que o de manter. Né? Então eu queria trazer vocês aqui para fazer esse link mesmo de mais dois que conseguiram manter o processo, com parou com 34, parou com quanto? 36. 36, então é onde o jogador para mesmo. E que foram dois caras vitoriosos que a molecada aqui vê como referência, né? O Torra sendo o pai dos meninos que estão aqui, sempre dá toque para todos, né, Torra? Todos, não é só pro meu filho não, até bater conversa papo, com todos. Até bater papo como treinador com ele é legal, porque ele traz também uma visão de jogo, né?
de vivência mesmo, né, Tô? Exato. Passar por vários treinadores, então é sempre bom esse compartilhamento. E o Lucas, que é nosso treinador, a gente tem uma afinidade bacana aqui, um cara que ouve muito, jogou também alto nível, enfrentou grandes equipes e pode trazer pra gente esse compartilhamento também de ser pai de garoto, né? Então, o propósito foi ter dois caras que tinham essa bagagem forte e mostrar pra vocês que, mesmo com essa bagagem forte, tem filhos Sim. que vão se desenvolver aí, pode ser que role, pode ser que não role. Daniel, só em cima aqui do que a gente estava conversando, eu digo assim, quando você começa a conversar e fazer com que o jogador ponha em prática aquilo que você está pedindo para ele, aconteceu comigo, já velho. Peguei o Luiz Carlos Martins, que acertou aqui no comercial agora, em 2002, no Atlético de Sorocaba. Então ele falou assim, ó, eu preciso que você finalize mais. Durante os treinamentos, a cada 5 minutos eu tinha que dar um chute no gol. Era uma meta. Ele falou assim, ó, não tem problema que você esteja lá no seu campo de defesa, chuta no gol, Ou seja, seus companheiros já vão estar sabendo. Você tem que se posicionar melhor. Exatamente. Isso aí foi em 2002. Em 2003, eu fui artilheiro do campeonato estadual. Então assim... Ou seja, não fazia um gol, um ano não fazia um gol. Ou fazia poucos gols, né? Na verdade, eu posso falar que depois dessa experiência que eu tive com esse treinador, o Luiz Carlos, que me ensinou bastante também, eu tive essa vivência aí e acabei sendo artilheiro e gostei, né? De fazer gol. É Se bom soubesse, mesmo. Vocês são muito bons. Você sabe disso. Vocês são sensacional, velho. É como eu te disse, Se eu eu soubesse faço que era- marido e mulher se beijar com o cara que você vê faz 10 anos. Beijo. Exato. Mas é isso. Então, assim, quanto mais cedo eu acho que se a gente começa a conversar com as crianças e colocar na cabecinha deles que é importante para eles, exatamente, o principal. Eu até falo, se de repente eu falo alguma coisa e o Yuri fala outra, falamos, e seja diferente do que eu falei com o Yuri, eu falo pro Bernardo, escuta então seu treinador, que está com você no dia a dia, ele sabe o que está acontecendo. E essa vivência é importante. É lógico. Você também, Bruno, nesse sentido aí? Com certeza. Eu, dentro disso O banco você pode chegar e falar assim, me escuta, rapaz, sou treinador. Também, né? É verdade. Tem os dois pontos, né? Disso que ele falou, eu aprendi isso de 24 para 25 anos, que é a potencializar minhas qualidades e trabalhar muito mais as minhas dificuldades. Não, mas vamos contar pra gente fechar aqui, conta a história do primeiro jogo do Davi pelo RP. Vai, conta pra mim. Conta, é legal. Chegou atrasado? Que saímos de casa atrasado, chovendo, vim por coisa das postas. Primeiro jogo, né? Primeiro jogo. Né? É um dos primeiros jogos, assim. Cortar o pedágio. Cortar no pedágio, né? Economizar, porque caminhada é longa. Aí chega lá, ainda chegamos no horário, né? Que sou muito regrado para o horário também. Aí chega, jogo rolando, tal, e nada do Davi entrar, Rapaz, aquele dia se ele jogou 4 ou 5 minutos, foi muito. Mas aí, o que aconteceu? Quando fomos embora... Não, você ficou... Não, eu fiquei bravo assim, mas não com o treinador. Não, isso aí que é não com o treinador. Cheguei, fomos embora, eu com a minha esposa, fomos falando com ele. Falando, se você não jogou 3, 4 minutos, é porque você não está treinando para o treinador notar você. Você tem que fazer algo diferente dentro dos treinos, tem que mudar a sua atitude dentro do treino, para o treinador começar a ver você e te colocar mais tempo. E graças a Deus o Davi, dentro do RP, teve uma evolução muito grande, é um menino que tem um potencial muito ainda a ser explorado e, assim, a gente é muito feliz com ele aqui, né? Eu queria que você contasse essa história, porque eu acho que ela mostra o quão importante é o pai na vida do garoto para mudar realmente o cenário, né? Então, que você falou agora, né? Para mudar a forma de pensar, porque ele está cada vez porque treinador, né? É isso, a gente poderia ter manipulado a mente dele de uma forma, pô, o treinador tá de sacanagem, o cara não te põe, não sei o quê. E que às vezes, pessoal, é até por proteção isso, né? Exatamente, para proteger. Que o filho sofre, então você cria esse ambiente de, é culpa dele. Culpa do treinador. Mas eu acho que a responsabilidade que você coloca no garoto dele, ir lá pro fundo do quintal... É o que o Pedro Costa falou, né? Acho que no primeiro episódio, que participou aí do Adriano, ele falou, a criança tem que se frustrar. Exato. Para ela ter evolução, para ela ter o crescimento. Ela tem que se frustrar e ser bem orientada. Se frustrou, bem orientada, ela consegue ter uma conexão nova. Exatamente. E seguir.
Bom, galera, mais uma vez, papo aqui você viu, né? Tentamos encerrar, mas não conseguiu, porque o papo é longo. Então, eu quero agradecer muito, mais uma vez, primeiro a você que está nos assistindo. Eu não sei qual episódio que é esse, então tem muitos para trás. Se quiser voltar aí para entender todo o contexto do trabalho, ótimo. Lembrando que isso aqui é para você, né? E para que você realmente se enriqueça de conhecimento e consiga ajudar o seu filho na caminhada aí, tá bom? Doutor, obrigado, irmão. Imagina. Obrigadão mesmo, você é um cara que a gente bate muito papo nos bastidores. A gente conversa E bastante. até te falei, vou trazer aí que eu acho que vai ser legal pra gente deixar o pessoal com mais conhecimento. Deixa o seu recado final, abre o coração aí. Não, só agradecer pelo convite, né? Esse bate-papo sadio, gostoso. É sempre uma honra participar e quando tiver uma nova oportunidade, por favor, me convide. Não, com certeza. Vamos trazer você com uns boleirão mais fortes. Fala um boleirão bom pra trazer aqui. Um boleirão bom? Vai. Cara, tem o bordão, hein? Aí, tá vendo? O bordão é bom. Legal. Bordão é meu irmão. Então, Posso fazer Bordão, o convite. vamos chegar aqui pra gente bater um papo um dia aí. Bordão bacana, um cara inteligente. Vivenciou muito. E vivenciou isso também, escola, né? Ele teve escolinha. Escola, né? A Cadre, né? Se eu não me engano. É. Um cara bom pra você trazer aqui. Show de bola. Obrigado, irmão. Tamo Eu junto. que agradeço. Obrigadão mesmo. Lucão, Obrigado, o prof. Prof. Tamo obrigado. junto. Sucesso aí. Tamo junto na Mais um caminhada. ano se Deus ter boas conquistas. Com certeza. E um recado assim para você que é pai, né? Sabe que o papel fundamental que você tem na vida do teu filho, no espelho que você é pro seu filho, na formação do seu filho, tudo vem de você. Então, acho que nós como os pais, assim, a gente tem que ter um papel fundamental na orientação para que o seu filho entre tranquilo nos treinamentos, execute tranquilo, que com certeza, né, prof, ele vai estar sempre bem orientado, vai ter profissionais capacitados para levar ele a tentar chegar, né, nesse ponto que todos sonhamos, né, entrar numa base, ir galgando aos poucos e chegar, quem sabe, a viver um sonho, né? Muito bom. Prof, obrigado, viu, Obrigado, cara? Obrigadão tamo mesmo. junto. Gente, mais uma vez, obrigado. Um beijo no coração de todos. E não esquece, compartilha, comenta. E tamo junto. Valeu! We'll be right back.